Gente, eu e a Dani, nós vamos falar sobre os principais movimentos políticos e sociais da América Latina. Bom, a América Latina, ela abrange mais de 20 países. Todos eles são ex-colônias e falam idiomas latinos, como o espanhol, português ou francês. A América Latina ela é marcada pelo subdesenvolvimento, pela industrialização tardia e dependência do capital externo, pelos problemas sociais e políticos. E também ela engloba diversas etnias, principalmente por causa da chegada de negros da África subsaariana e a vinda de europeus do século XIX para o século XX. Bom, além disso, a América Latina ela sempre teve em suas histórias marcas de exploração, que é um dos principais motivos de revolta e descontentamento político e econômico. Teve uma complicação quando uma elite local se aliou com as potências, sendo os Estados Unidos, passando a governar a América Latina segundo interesses externos. Algumas dessas reações por causa dessa complicação, vamos dizer, foi a Revolução Cubana. Bom, a Revolução Cubana foi um movimento popular que derrubou o governo de Fulgêncio Batista em janeiro de 1959. Com o processo revolucionário, foi implantado em Cuba o sistema socialista, com a lideração de Fidel Castro. Cuba vivia sob forte influência capitalista e dependência dos Estados Unidos, e tudo isso gerava insatisfação nas camadas mais pobres, que seria a maioria. Fidel Castro era o grande opositor de Fulgêncio Batista. Tinha princípios socialistas e queria derrubar o governo e acabar com a influência dos Estados Unidos. Organizou um grupo de guerrilheiros enquanto estava no México. Conseguiram o apoio de muitos cubanos através de mensagens revolucionárias. Isso aconteceu pois muitos camponeses e operários estavam desiludidos com o governo de Fulgêncio e com as péssimas condições sociais que eram oferecidas a eles. Bom, com isso, muitos cubanos entraram na guerrilha, aumentando o número de combatentes e tendo vitórias. Dia 1º de janeiro de 1959, Fidel e revolucionários tomaram o poder. Fulgêncio e integrantes fugiram da ilha. O governo de Fidel Castro tomou diversas medidas, como a reforma agrária e reformas no sistema de educação e saúde. Com essas medidas tomadas, Cuba se tornou socialista, ganhando o apoio da União Soviética. Hoje a gente vai falar também sobre os movimentos políticos e revolucionários no Peru, entre outros movimentos. Um dos movimentos do Peru foi o movimento Sendero Luminoso, em português Caminho Iluminado. Teve inspiração maoísta, formado por grupo de intelectuais, entre eles Abimael Guzmán. Um dos objetivos era acabar com o capitalismo através da revolução liderada pelos camponeses. Outro movimento, mas só para citar, é um revolucionário Tupac Amaru, que foi fundado em 1984, inspirado em guerrilhas de esquerda de países da região, e o objetivo era derrotar o governo, estabelecendo um poder popular. A gente só vai focar no Sendero Luminoso, que ocorreu nos anos 70. O principal intuito, como já dito, era acabar com as instituições capitalistas e burguesas por meio de uma revolução comunista, liderada pelos próprios camponeses. Nos anos 60, durante a presidência de Fernando Belaúnde, o Sendero ficou bastante conhecido por atacar propriedades rurais sem qualquer aviso anterior. Sua base para o recrutamento de novos membros são as camadas mais baixas da população peruana, ou seja, os filhos de camponeses e índios que não conseguiram adaptar-se às cidades desenvolvidas. O Sendero Luminoso é considerado um dos maiores grupos de guerrilha organizado da América do Sul. No período em que o Peru era comandado por um regime militar, o partido aumentou a sua atuação e iniciou a construção de uma comunidade independente, que se localiza nas montanhas. Ao final dos anos 70, o Sendero Luminoso parte da guerrilha no campo para os ataques em ambiente urbano. Já na década de 80, época em que o regime militar terminava no Peru, o partido começa a boicotar sessões eleitorais e aumenta suas ações violentas, chegando a fazer um esboço do que seria uma grande revolução no país. Ainda nos anos 80, o grupo expande seu número de participação e aumenta suas áreas de ocupação, que agregavam o sul e a região central peruana. Porém, no início dos anos 90, o líder Guzmán foi capturado. Após o enfraquecimento do Sendero, outras lideranças começam a ser presas até o ano de 1995.
Agora, sobre os movimentos políticos e revolucionários na Colômbia, que é um do palco de tradicionais movimentos revolucionários. E o mais conhecido deles é a FARC, que surgiu em 1974, e teve ideia inicial como lutar para uma revolução social. Primeiramente, FARC significa Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. A iniciação teve a mobilização de camponeses comunistas liderados por Manuel Marulanda, e estende-se até os dias de hoje. Esse grupo, inconformado com a situação econômica e social da Colômbia, decidiu, ao longo de 40 anos de luta, controlar o território sul do país, criando esferas de poder paralelo. No entanto, é importante lembrar que a Colômbia não abriga somente esse grupo guerrilheiro. Outros grupos de orientação diversas também se instalaram no território colombiano. Atualmente, muitos criticam a FARC como sendo um grupo de ação terrorista e sustentado pelo tráfico de drogas. Tanto que nas últimas décadas tem ajudado e protegido a produção de cocaína. A natureza combatente da FARC e a disputa entre os outros grupos paramilitares guerrilheiros do país impedem algum tipo de julgamento preciso sobre os verdadeiros objetivos e práticas do grupo. No entanto, ficam em evidência sequestros, mortes e pressões diplomáticas associadas ao grupo. Houveram muitas tentativas de derrubar as FARC. Até mesmo em 2000, os Estados Unidos decidiram interferir na questão, criando um plano de cooperação com a Colômbia. O Plano Colômbia instituiu o fundo de ajuda, através do qual os Estados Unidos enviaria recursos e tecnologia militar contra os guerrilheiros. Ainda assim, as FARC sobrevivem hoje às pressões que rondam seu projeto de tomada do poder na Colômbia.